Ele é o único membro da comissão da CPI que investiga a Petrobras. E ele também é destaque quanto no Estatuto do Desarmamento. Delegado Valdir aqui conosco, no entrevista que começa agora. Deputado, como é estar na Câmara Federal representando o Estado de Goiás? Olá, Fernanda. Olá, as pessoas que nos assistem. Realmente, eu fico muito agradecido ao cidadão goiano de nos dar uma oportunidade de representá-lo. Então, nós temos ousado, feito diferente. Conseguimos já, nesse primeiro ano de mandato, nos inserir na comissão mais importante hoje, que investiga a corrupção, a roubalheira, né, com o dinheiro público que aconteceu na Petrobras. Não apenas na Petrobras. Vocês vão verificar, o cidadão vai verificar que existem outros, nós temos o Banco do Brasil, Caixa Econômica, vários outros órgãos de onde foi dilapidado o dinheiro. Dinheiro que poderia estar vindo aqui para a saúde, para a educação, para a segurança, mas que foram roubados por empreiteiros, por diretores da Petrobras, por políticos. Então, vergonhosa. E eu fiz questão, considerando o nosso trabalho como delegado, a gente conseguiu um grande destaque em Goiás, trabalhando, né, surgiu essa oportunidade, 54 deputados federais do PSDB queriam participar dessa comissão, né, mas conseguimos uma das vagas e estamos lá honrando o nome de Goiás, ousando e fazendo diferente. Deputado, o senhor tem um slogan, tolerância zero à corrupção. Então, tem batido nessa tecla aí lá em Brasília com relação a essa questão da corrupção? Sem dúvida nenhuma. Eu vejo que hoje a principal doença que nós temos hoje no meio institucional, no governo federal, sem dúvida nenhuma é a corrupção. Vergonhoso o que acontece. Por muito tempo eu combati aqui em Goiás os pequenos bandidos. Agora a gente está combatendo os crimes de colarinho branco. São milhões, bilhões que são roubados, né, de impostos do cidadão brasileiro. O Lula, o PT acabou fazendo algo muito chamativo. Ele disse: o petróleo é nosso, né? A República é nossa. Não, eles pegaram, levaram para eles, né, metendo a mão no dinheiro do povo. Vergonhosa situação, né? Mas ainda bem, nós tivemos uma brilhante ação da Polícia Federal, do Ministério Público, do Dr. Sérgio Moro, e agora nós da CPI estamos colaborando com essa investigação também. A sociedade vai ter uma resposta, não vai acabar em pizza. Deputado, quais as novidades da CPI que o senhor pode falar aqui para a gente das últimas declarações? Nós agora estamos numa fase ouvindo os empreiteiros. Nós já ouvimos doleiros, nós estivemos em Curitiba durante 2 dias ouvindo os presos que estavam lá, ouvimos políticos que foram presos, até um deputado federal que havia humilhado o ex-ministro Joaquim Barbosa em plenário. Nós ouvimos esse deputado do PT, foi interrogado. Na próxima etapa a gente deve fazer as acariações, porque existem depoimentos interrogatórios divergentes, e na última etapa a gente quer ouvir os agentes políticos que também estão envolvidos nessa bandidagem. Deputado, o senhor também participa do Estatuto do Desarmamento, o senhor participa efetivamente. Como é que tem sido esse trabalho frente ao Estatuto do Desarmamento? É um debate extremamente polêmico, né, onde a gente pega e coloca o cidadão e o bandido. Hoje, aqui em Goiânia, no estado de Goiás, no país, você vê que o bandido está armado. O governo federal não conseguiu fechar as nossas fronteiras. As armas entram do Paraguai, da Bolívia, da Argentina, de qualquer lugar. A livre circulação, a Polícia Federal, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica não estão nas nossas fronteiras. A Polícia Federal, devido a seu pequeno quadro, não consegue fazer esse trabalho. Então o bandido está armado, e nós temos visto nas execuções que nós temos pelo país. Só que o cidadão com o Estatuto de Desarmamento tirou a arma do cidadão de bem. Então o que a gente quer fazer com essa mudança de lei? Permitir ao cidadão de bem, aquele preparado, treinado, o comerciante, o empresário, aquele que trabalha na área rural, o jornalista, o advogado, aquelas pessoas que efetivamente queiram portar uma arma para se defender e tenham preparo, que elas possam portar, como acontece nos Estados Unidos. Existem algumas pessoas, não, mas vai aumentar a criminalidade no país, mas sem o cidadão estar armado já tem muito crime, mas o cidadão de bem não mata. Quem tem matado essa onda de criminalidade é de bandido. E se nós pegarmos o modelo dos Estados Unidos, onde é liberado o uso e o porte da arma de fogo, nós não temos a mesma violência que no país. Então eu acho que
o cidadão brasileiro está preparado para ter uma sua arma, não é para sair atirando, mas para uma arma de defesa na sua residência, no seu veículo, no transporte, o taxista, o motorista de caminhão e aquele que queira, que goste de arma de fogo, né? Em locais adequados, a pessoa estar portando e de forma velada também, guardada, escondida, e para a pessoa poder se defender, considerando que o Estado faliu, não consegue reduzir a criminalidade. Mas qual tem sido a discussão atual do Estatuto em si? É permitir que as pessoas com um valor menor possam registrar suas armas, primeiro adquirir, registrar e portar, né? Mas vão ter exigências de cursos, de treinamentos. É que nem você tem o seu carro. Se você tem o seu carro, você compra seu carro, você tem que registrar ele. Depois você vai ter que tirar a habilitação para você poder dirigir o veículo. Com a arma seria da mesma forma. Você vai ter o direito de registrar sua arma e depois de portá-la se você tiver o curso específico e renovar essa autorização em determinado tempo. É isso que a gente quer permitir ao cidadão. O senhor acredita que aqui no Brasil tenhamos condições aí de conseguir esse tipo de controle? Olha, vejam só, hoje o controle é feito unicamente pela Polícia Federal e nós queremos aumentar esse controle, que as polícias civis realizem ele também. Então o Exército já realiza hoje, então a gente vê essa possibilidade. Isso já existia antes do Estatuto de Desarmamento e já funcionava dessa forma. Então a gente só quer retroagir para dar direito ao cidadão de se defender. Não podemos continuar com a vergonha que é hoje, bandido armado e cidadão desarmado. Então é isso que a gente quer normalizar, mas que apenas as pessoas preparadas e treinadas vão poder portar arma. E na verdade a arma que inclusive tem aquele fato da criminalização do porte de armas brancas, que utilizam em facas, são tesouras. Bandido, na verdade, utiliza qualquer arma, correto? Na verdade, a Câmara Federal acaba caindo no modismo. Essa semana nós discutimos lá na Comissão de Constituição e Justiça, tem esse projeto que vai ser feita até uma audiência pública, em razão dos diversos assaltos que aconteceram no Rio de Janeiro, onde inclusive um médico foi morto por uso de por uma arma branca, uma faca, por um menor. Mas que tem ocorrido frequentemente nos últimos tempos. Tem acontecido, não é? Sempre aconteceu, não apenas aqui, não apenas no Rio de Janeiro, em Goiás, em todo o Brasil, mas vamos pegar a situação. Hoje, se você portar arma branca, é contravenção penal, já está na lei. O que eles querem fazer é que se torne crime, com a pena pequena, de 3 meses a 1 ano. Então, na verdade, não vai dar nada, vai dar um TCO. Então, é uma enganação, uma balela em relação ao cidadão brasileiro. Nós não podemos começar a encher o Código Penal de situações absurdas. Veja só, então não se matam pessoas a pedradas? Então quem estiver portando pedra, a gente vai criminalizar. Né? A outra situação. Quando a pessoa, na verdade, quer fazer o mal, não vai ter uma arma branca ou... Não interessa. E aí nós levantamos a seguinte situação. Imagine um gaúcho, um cidadão gaúcho, sem uma faca. Por quê? Porque o gaúcho, naturalmente, na cavalgada, nas ruas, ele anda com a arma branca no churrasco. Pensa aqui no Nordeste, o nordestino que está na lavoura, né? Ou aqui os pedreiros, o servente, o eletricista, todos eles usam uma faca, um estilete. Você, quando você vai para o salão de beleza, você não leva às vezes a sua tesoura na sua pochete? Você não leva uma tesourinha pequena de 10 centímetros? A mulher, quando vai para o salão, leva a tesoura. Se você for abordada pela polícia com essa tesoura, você vai ser presa. Então isso é um absurdo. Com o próprio alicate de unha. O próprio alicate de unha. Então o que acontece? Eu fui radicalmente contrário. Nós não temos que criminalizar todas as condutas. Hoje, aquele criminoso que é preso com uma arma branca e ele praticou um assalto, isso já é uma agravante do roubo, né? Então já pode agravar. Agora você dizer que vai ser crime, uma pena de 3 meses a 1 ano, não é nada. Então nós não podemos continuar enganando o povo em matéria de legislação penal. Nós temos que ir para assuntos mais sérios, como aumentar a pena dos criminosos, fazer com que o bandido trabalhe, fazer com que o bandido indenize a vítima, acabar com essas progressões, anistia, né, indulto de Natal. Nós temos que acabar com essa palhaçada. Agora, criminalizar situações absurdas, eu vou ser uma voz que vou protestar na Câmara Federal, né, porque meu eleitor, o cidadão goiano levou o delegado Valdir para agir dessa forma. Temos a redução da maioridade, extremamente importante para discutir. Aliás, esse é um assunto que eu quero falar no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
A generosidade no trânsito é um gesto contagiante capaz de criar uma grande corrente do bem. Agora que Goiânia chega a 1 milhão de veículos, é a sua consciência que faz essa corrente crescer com mais força. Um milhão de veículos, 1 milhão de amigos, 1 milhão de chances de fazer o bem. É o governo de Goiás promovendo a paz no trânsito através do Detran. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas da União? Ele é um órgão de fiscalização a serviço da sociedade para avaliar se o dinheiro público federal está sendo bem utilizado. Só em 2009, o trabalho do tribunal economizou mais de 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas o TCU quer melhorar a sua atuação e garantir mais benefícios para o cidadão. Por isso, está revendo o seu planejamento estratégico e quer ouvir a sua opinião. Participe! Acesse www.tcu.gov.br. De volta com o programa Entrevista, que hoje tem no estúdio o deputado federal Valdir, delegado Valdir, ele que participa de várias comissões na Câmara Federal. Deputado, a gente estava falando a respeito do desarmamento e agora o senhor entrou no assunto que eu gostaria de falar, maioridade penal. Qual a sua opinião a respeito? Maioridade penal. Nós temos discutido esse assunto, nós já provamos que não é incondicional na Comissão de Constituição e Justiça. Nós teremos agora 40 audiências, elas estão se realizando. Eu sou um dos membros ativos dessa comissão, estamos participando das audiências e logo depois nós deveremos levar para o plenário. 70% dos deputados hoje são favoráveis à redução da maioridade penal. Existe uma grande discussão e alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que o Estatuto ele já satisfaz essa situação. Eu digo que não. Eu digo que o Estatuto da Criança e Adolescente é falido. Ele está em vigor desde 1990, não mostrou para que veio, não trouxe o resultado esperado pela sociedade. Algumas pessoas dizem, a OAB, alguns membros do Ministério Público, os defensores da manutenção do Estatuto, dizem, olha, ele nunca foi colocado em prática. Mas me diga uma coisa, onde estavam essas instituições e essas pessoas nos últimos anos que não colocaram o Estatuto em prática? Para mim, o erro foi torná-lo socioeducativo. No país funciona a punição. É como a lei de execução penal. Ela também é ressocializadora. Na verdade, um grande erro. Se ela fosse punitiva, talvez nós tivéssemos acertado. Por que o delegado Valdir defende a redução da maioridade penal? Até num modelo mais duro, não 16 anos como a gente está tratando lá. Eu defendo porque um adolescente que transa aos 16 anos, ele tem prazer ou ele não tem prazer? Ele pega uma arma e atira numa pessoa, ele sabe que aquela arma mata ou ele não sabe? 3 adolescentes que violentaram uma menina de 12 anos numa escola, eles sabiam que estavam estuprando a menina, sabiam o que queriam ou não sabiam? Eles sabiam o que queriam. Aqueles adolescentes que mataram um outro menor, executando, que teve grande filmagem, grande aparição na mídia, eles sabiam o que estavam fazendo ou não sabiam o que eles queriam? Sabiam. Então, se você sabe o que está fazendo, você deve responder pela conduta. Esse modelo é um modelo americano e inglês, e lá, a partir do momento que o adolescente sabe do que está fazendo, ele responde pela conduta. No Brasil, a proposta é a partir dos 16 anos. As pessoas dizem que vamos dar escola. Deputado, o que alguns dizem com relação à educação? Buscar na educação que não aconteça mais esse tipo de crime com menores, né? Que menores estejam envolvidos. O senhor acredita que com a educação possa haver alguma mudança? Eu diria para você o seguinte, 98% dos adolescentes... Porque a questão da educação, ela vem desde do infantil, do berço, né? Desde o berço. Então eu diria para você o seguinte, 98% dos adolescentes são de bem. Agora a gente deve fazer o seguinte, aqueles que querem trabalhar, a gente dá o trabalho. Aqueles que querem estudar, nós devemos dar escola. Mas aqueles que querem cometer crimes, nós temos que dar a cadeia. Eu defendo um modelo de cadeia onde o adolescente seja colocado em cadeia separado por idade e natureza de crime.
16 com 16, 17 com 17, e aí você faz o seguinte, coloca ele para acordar 6 horas da manhã, das 6 às 8 atividade física, das 8 às 13 escola, das 14 às 19 trabalho, das 19 às 23 profissionalização, de segunda a sábado. Domingo você dá artes para ele, dá religião. Vai recuperar? Vai recuperar, mas no modelo atual, né, ele acaba indo para uma faculdade do crime. Tem que responder. Essa tese que eu defendo, não vamos dizer aqui que nós vamos resolver os problemas de criminalidade, mas nós vamos tratar as pessoas de forma igual, como prevê a Constituição. A questão da recuperação, que o senhor falou. Os jovens, os menores hoje, são apreendidos e levados para tentar essa recuperação. Centro de internações. Exato. O que não está acontecendo, na verdade, não estão conseguindo que haja essa recuperação. Então, como é que o senhor acredita que possa fazer diferente? Nós vamos vincular na lei. Agora, uma questão muito séria é que nós não podemos, porque os presídios estão superlotados, porque nós não temos os centros de internações corretos, porque o estatuto não funciona, nós não podemos penalizar o cidadão que está nos assistindo agora. Né? Nós não podemos penalizar o cidadão de bem. Né? Nós tivemos um caso aqui em Goiânia de um adolescente de 15 anos que matou 2 empresários de uma panificadora aqui na capital. Esse adolescente, logo depois eu aprendi ele mais uma vez na rua, alguns meses depois. 3 anos de internação, nenhum adolescente fica 3 anos de internação. Hoje, o adolescente que é apreendido na região noroeste, quando eu fui delegado aqui em Goiânia, nós apreendíamos de manhã um adolescente com 1 quilo de maconha, ou com 30, 40 porções de crack que ele estava vendendo, levava ele de manhã para a delegacia especializada e para o juizado, à tarde ele estava nas ruas vendendo cocaína e droga de novo. Então, o policial se passa por palhaço, né? O cidadão mais ainda que paga essa conta, então nós temos que mudar, parar com essa vergonha nacional. Então serão necessários 2 pilares no momento que o senhor acredita? Educação para as crianças não chegarem até o momento de entrar para o crime, as pessoas carentes. E também essa questão de recuperação dos jovens que já entraram no crime. Eu diria para você o seguinte, que nós temos que ter um modelo duro, onde haja punição. Hoje os adolescentes que são levados ao centro de internação, eles não recuperam e não são punidos. Então a gente tem que punir. A partir do momento que o adolescente souber que a conduta dele, se ele matar, se ele estuprar, se ele roubar, que ele vai ser punido, eu duvido que ele vai voltar a praticar a conduta. Hoje não, hoje a gente sabe que vai ser, não posso falar nem preso, que ele vai ser apreendido de manhã e à tarde ele vai estar nas ruas. Então nós não temos esse modelo. A educação no Brasil é falha. A educação é falha. Agora, nós não podemos continuar insistindo no ECA, que é falido. Ele é de 90. A discussão dessa redução da maioridade acontece há 23 anos. 87% da população quer a redução da maioridade penal. Né? E a Câmara Federal tem levado lá para ouvir juízes, promotores, especialistas, mas não leva o cidadão. Na hora de pedir voto, Fernando, o deputado federal, né, o senador, o estadual, ele vai no cidadão, vai atrás do cidadão, na periferia. Mas na hora de buscar opinião para reduzir a maioridade penal, ele leva juiz, leva promotor, leva assistente social. Isso é vergonhoso. Eu tenho que saber a opinião do povo. Dos 13% que não querem a redução da maioridade penal, os 13% que não querem, 25% ganha mais de 10 salários mínimos, moram em condomínios fechados e outros 23% têm curso superior. Esse é o perfil daqueles que não querem a redução da maioridade penal. Onde eles estavam nos últimos de 90 até hoje? Onde eles estavam que eles não fizeram esse estatuto funcionar? Vamos fazer o seguinte, nós temos que educar as crianças. Agora, marmanjo, adolescente, tem que ser punido. Essa é a tese que eu defendo. Para que amanhã nós não temos que construir novas cadeias. Deputado, com relação à punição, que aí no caso a gente vai entrar agora nos presídios, que o nosso programa já está quase chegando ao fim, mas eu gostaria dessas considerações suas a respeito dos presídios, da atual situação dos presídios no Brasil, sua visão, e trazendo um pouco aqui para Goiás também, que inclusive já foi firmado um acordo entre o governo do estado e Maguito Vilela, lá em Aparecida de Goiânia, para a construção de um novo presídio. Como é que você vê Goiás nesse contexto? Acrescentando, né, também estou também na CPI dos presídios brasileiros. Estamos em 2 CPI hoje que tramitam na Câmara Federal. O sistema atual é falido, porque o preso está no ócio.
está lá nesse momento decidindo quem que vai matar aqui na rua, né? Quanto de droga vai vender, ou está enganando um cidadão agora num golpe de estelionato, no bençatia. Então o que acontece? Enquanto nós não fizermos com que o preso trabalhe, que ele indenize a vítima, né? E temos que construir presídios industriais e agrícolas. Enquanto nós não adotarmos esse modelo, não vai mudar a questão atual. Está sendo demolido, vai ser demolido o presídio aqui de Aparecida, vai ser levado para uma área rural, me parece capacidade para 1.600 presos. Espero que seja industrial, né? Espero que mude o sistema atual, né? Eu quero que o bandido recupere, mas eu acho que antes de querer a recuperação dele, eu quero que ele seja punido. Se ele matou, nós temos que olhar o lado da vítima. Nós não podemos ficar olhando apenas o lado do bandido, do criminoso. É essa a tese que eu defendo. Então mesmo, além de buscar, porque o presídio, ele é, na verdade, essa ideia de recuperação também, que a gente falou a respeito dos menores. Voltamos à mesma situação. Hoje nós temos 2 bilhões parado no fundo penitenciário para construir presídios, mas ninguém consegue pegar esse dinheiro. A FIFA agora, que agora prenderam um monte de gente da FIFA, o que acontece? Outro caso de corrupção. Levaram 9 bilhões de dólares do país. Então não se querem construir bons presídios. Porque enquanto o cidadão estiver focado com muita violência, sem saúde, sem educação, ele não escolhe bem seus governantes. Deputado, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Muitíssimo obrigada aqui pela sua participação e a gente espera que de uma próxima o senhor possa participar aqui do programa Entrevista aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado pela oportunidade. Delegado Valdir, aquele do 45 do calibre 00 da Algema, estará sempre à disposição de vocês. Linha dura, tolerância zero. Muitíssimo obrigada e o programa Entrevista termina aqui. Hoje a gente conversou com o delegado Valdir, ele que é do PSDB e representa Goiás na Câmara Federal. Até o próximo programa.